Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Stock Analysis, seu programa focado no mercado internacional de ações. Eu sou André Leal e comigo sempre ele, Arthur Nunes. Tudo bem, Arthur? Fala, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo, investidor que nos acompanha. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a última das 4 fabulosas. A gente falou sobre Nvidia no programa 4, falamos sobre Amazon no programa 8 e Microsoft no programa 9. Hoje é a vez de Meta, a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. E para começar, a gente preparou aquele clipe que a gente traz toda semana sobre a empresa. Vamos assistir? O Facebook é uma plataforma de comunicação criada por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz e Chris Hughes no ano de 2004. Inicialmente, o serviço era restrito aos alunos da Universidade de Harvard, onde os criadores estudavam, mas logo se expandiu para outras instituições de ensino, chegando rapidamente ao público em geral. Com o tempo, o empreendimento se estabeleceu como a maior rede social do mundo, com mais de 3 bilhões de usuários ativos mensais. Em 2021, a empresa passou a se chamar Meta, refletindo a nova direção para a companhia e a aposta na inteligência artificial e o metaverso. A gestão adquiriu outros aplicativos como Instagram, WhatsApp e Messenger, prometendo conexão além dos limites, tecnologias flexíveis, experiências compartilhadas e aplicações diversas para o cotidiano. Ao longo de sua história, o Facebook também acumulou problemas com questões de privacidade e falta de responsabilidade com o uso dos dados de sua base de usuários. Logo no início, o artista David Choe pintou as paredes da primeira sede do Facebook e aceitou receber seu pagamento em ações. Hoje, sua parte vale cerca de 200 milhões de dólares. Em 2007, a Microsoft comprou 1,6% do Facebook por 240 milhões de dólares. Em fevereiro de 2010, o número de cadastros superou o da população de toda a América do Sul, ao atingir 400 milhões de usuários. Bono Vox, vocalista do U2, comprou 1,5% do Facebook por 120 milhões de dólares. Em 2011, essa pequena porcentagem já valia 728 milhões de dólares. Metade da renda anual do Facebook vem de publicidade. A Meta está posicionada como uma das principais empresas na construção do futuro da internet, e o sucesso da companhia dependerá de sua capacidade de superar os desafios e construir um metaverso seguro, envolvente e economicamente viável. Bom, e para começar a gente podia falar um pouco sobre as curiosidades na criação do Facebook, né? Teve todos os embrólios aí envolvendo várias pessoas que disseram que criaram junto. Como é que foi isso, Arthur? Explica um pouco para a gente. Você assistiu a rede social, André? Eu assisti, e ela é bem interessante e ela conta um pouco dessa história, né? Quem não assistiu, assista, que é bem interessante. É um filme interessante, né? Então, ela conta muito, o filme conta muito o processo, né? Que os gêmeos Tyler e Cameron, eu não vou tentar falar esse sobrenome, Winklevoss, eles processaram o Mark Zuckerberg porque eles alegavam que a ideia do Facebook era deles, né? Exatamente. Eles conseguiram um acordo em 2008, que resultou um pagamento de 20 milhões de dólares em dinheiro e 45 milhões de dólares em ações da empresa. O que certamente hoje deve ter valorizado bastante de 2008 para cá, né? Existe um quarto sócio também, né, na empresa, que é o Eduardo Saverin, o brasileiro, né? Exato. O Eduardo Saverin é um brasileiro. Ele é um dos herdeiros de família rica, né? Ele é um dos herdeiros da marca de roupa Tip Top, entre outros empreendimentos da família. E atualmente ele aparece sempre entre os mais ricos, se não o mais rico do país. Ele tem, se não me engano, 1,7 bilhões de dólares em ações do Facebook. E hoje ele tem uma empresa de investimentos na Malásia. No filme mostra um pouco ele como uma pessoa um pouco alheia ao funcionamento do Facebook. Ele chega a ter um desentendimento com a namorada, com a então namorada, né? Não sei se persiste o namoro, mas porque o Facebook entregava que ele estava em algum lugar, alguma coisa assim, ele mente com a namorada e fala, mas tá no Facebook. Ele fala, não sei como usar isso. Mas ele foi muito importante
como dizer assim, em trazer publicidade para o Facebook, em trazer dinheiro para o Facebook. Ele foi uma das pessoas bastante importantes para isso. E além do Mark, né, existem outros acionistas na Meta, né? Como pessoa física, por exemplo, o Alisher Usmanov, que é investidor, o Dustin Moskovitz, que é cofundador, né, junto com o Mark, o Sam Park, que foi o primeiro presidente, e o Eduardo Severin, que a gente falou agora, né? E tem os grupos também que têm ações no Facebook, né? O Vanguard Group, BlackRock, Morgan Stanley, entre outros. Mas nem tudo são flores, né, na história do Facebook. Alguns percalços pelo caminho abalaram aí a credibilidade da empresa, e um deles foi o escândalo da Cambridge Analytica, né, Arthur? Exato, André. Vou tentar fazer um resumo do que foi, é um pouco complexo, mas o que aconteceu? Eles fizeram uma tabulação de dados de 270 mil usuários, isso de forma legal, esses usuários permitiram, e criaram perfis, não um perfil do Facebook, perfil de pessoas, né? Depois eles tiveram acesso a 87 milhões de contas do Facebook, isso sem autorização dos usuários, então aí que é o problema, né? Os 270 mil foram com autorização, e eles pegam depois 87 milhões de usuários, e com a tabulação que eles fizeram, eles expandem esse estudo. Então, por exemplo, o André tem o mesmo círculo de amigos que eu, frequenta os mesmos lugares, ele tem uma opinião política mais ou menos assim, ou um nível de vida, seja lá o que for. Então, com esses dados, são vendidos para a Cambridge Analytica, e o Stephen Bannon, que era o coordenador da campanha do Donald Trump, utiliza esses dados na campanha do Trump. Como isso não tinha autorização, né? Ou seja, os dados foram compartilhados sem autorização dos usuários, o Facebook sofreu um processo da Comissão Federal de Comércio e teve que pagar uma multa recorde de 5 bilhões de dólares. Você acha que ficou barato isso, Arthur? Ou não dá para ter essa comparação? André, eu confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande de tabular isso, tá? Até porque, assim, é algo novo, né? Assim, a gente consegue... Eu sei que, assim, no Brasil, certamente, isso é muito mais barato. Os Estados Unidos dá muito mais importância. O judiciário americano é muito mais rigoroso que o brasileiro. E a gente vê, por exemplo, os processos de cigarro que teve, né? Aqui no Brasil não teve nenhum. Lá nos Estados Unidos tiveram diversos e com valores muito significativos, né? Então, eu não consigo avaliar. Eu acho que é algo muito novo, até para a justiça é algo muito novo. Mas, enfim, eu acredito que 5 bilhões de dólares é um desfalque significativo no caixa do Facebook. Ah, sim, com certeza. Mas Por parece lado, que a empresa... Desculpa te cortar, André. Eles também têm a preocupação de não quebrar a empresa, né? A empresa gera empregos, exato. A empresa... Então, assim, tem que ser algo que a empresa sinta para que não faça novamente, mas também não pode ter como objetivo quebrar a empresa, porque quebrou a empresa, já era e um monte de gente demitida e por aí afora. Por hora parece que a empresa aprendeu a lição e segue aí. E eu queria convidar você a se inscrever no canal, assim como acionar o sininho para receber as notificações. Você também pode clicar em curtir para que essa publicação chegue a mais pessoas. Lembrando que o nosso Stock Analysis é escrito com cifrão no começo. Se você for procurar, fazer uma procura no YouTube, procure com cifrão no Stock Analysis. Muito bem, vamos falar sobre a matriz SWOT da Meta, Arthur? Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar pelas forças? As forças, vamos lá. Então vamos lá, né? Eu acho que a principal força do Facebook é a potência publicitária, né? Ela tem um alcance de 2,8 bilhões de usuários e tudo metrificado, né? Então você consegue direcionar a publicidade para o usuário que você imagina que seja teu cliente. Isso é interessante. Acho que uma outra coisa que é legal também é a inovação contínua, né? É a capacidade do Facebook de evoluir, né? E introduzir novos recursos, serviços e tecnologias, além de se adaptar às mudanças nas preferências e no comportamento dos usuários, né? E também tem essa questão da cultura da inovação, que permite identificar e capitalizar tendências e tecnologias emergentes. E com isso eles podem adquirir várias startups que integram as tecnologias da plataforma. A gente viu muito isso quando surgiu o TikTok e o Snapchat, né? Que eram aqueles vídeos curtos. Snapchat. E daí exato. O Facebook abriu os vídeos no Instagram, né? Os vídeos curtos também, né? Exatamente. Vamos falar das fraquezas, André? Fraquezas. Eu acho que uma delas são
os desafios regulatórios, né? A gente citou já o processo da Cambridge Analytica e recentemente a gente teve algumas leis nesse sentido, né? O Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, a Lei de Privacidade do Consumidor na Califórnia. Isso trouxe alguns custos do Facebook, por exemplo, ter servidores na Europa, né? A Europa não aceita mais que os servidores estejam nos Estados Unidos, enfim. O judiciário, assim, um problema que é o seguinte, a capacidade de punir uma empresa que não está lá, né? Então, sim, eles começaram a exigir que você esteja instalado onde você vai transmitir a informação. Sim. Eu acho que outra fraqueza é a percepção pública negativa, né? Por exemplo, há uma crítica muito grande com a questão das fake news, que o Facebook não coíbe, que o Facebook não tira do ar. Eu acho que isso, para o público, fica uma coisa meio esquisita. É verdade, André. Então, falando das oportunidades, eu acho que uma avenida de crescimento que começa a ser explorada é a realidade virtual e aumentada, né? O Facebook está na vanguarda nessa área. Ele tem óculos de realidade virtuais, tem fones de ouvido. O Oculus Quest está ganhando popularidade entre os consumidores e desenvolvedores. Então, creio que é uma área aí que tem bastante a ser explorada. O Facebook vem com êxito explorando. Eu acho que outra oportunidade interessante é o foco na experiência do usuário, né? Quer dizer, o Facebook ele tem uma capacidade muito grande de manter seus usuários conectados. E com isso, né, gera uma grande oportunidade de monetização para toda a empresa, né? E falando das ameaças, para a gente concluir, eu acho que não tem como não citar a competição intensa. O Facebook tem várias redes que competem com ele, ainda que ele sobre, mas a gente tem, e surge cada vez mais outras redes, né? Tem o TikTok, tem o Kuai, tem o LinkedIn, o Snapchat, Twitter, que acabam disputando atenção. Eu acho que o YouTube também, ainda que não seja uma rede social tal qual o Facebook. Mas é isso, né? Eu acho que as empresas tentam fazer que você gaste o seu tempo de internet nelas. Sim. Então, não deixa de ser um concorrente do Facebook. E outra grande ameaça é a questão que a gente já falou da violação de dados, né? O Facebook é uma das maiores plataformas de mídia social do mundo e ele sempre enfrenta esse risco, está usando os dados dos usuários de forma ilegal, como a gente comentou no caso da Cambridge Analytica. É isso aí. Essa aí foi a matriz SWOT da Meta. Agora vamos dar uma olhada nos múltiplos da Meta. Ver aquele vídeo que você sempre prepara para a gente. Vamos lá? Vamos acompanhar. É isso aí. Vamos falar de Meta, antigo Facebook. O ticker é Meta, ela é negociada na Nasdaq. E para quem quer a BDR, é M1TA34. Hoje já está sendo negociada a 475,03. Teve uma excelente valorização no último ano, 81% praticamente, quase 7,5% no mês. E vamos fazer aquele exercício que a gente sempre faz, né? De alguém que tivesse adquirido $10 mil dessa ação há 5 anos atrás, a 182,19. Então, essa pessoa teria adquirido aí quase 55 ações. Hoje ela está 475,03. A gente já vê que vai dar uma boa valorização. $26 mil. Então multiplicou aí por 2,6 vezes nesses últimos 5 anos. Vamos aos indicadores aí de valuation, né? A gente vê um PL aí muito esticado de 26,83. Vê um EV/EBITDA também puxado, um pouco melhor, a gente considera regular aí. PVP de cabeça eu diria que está menor que as demais empresas de tecnologia, principalmente da Nvidia e Microsoft. A Amazon, confesso que não lembro exatamente de cabeça, eu diria que ela está mais barata, tem múltiplos menos esticados, mas como as grandes de tecnologia tem múltiplos bastante esticados, né? O dividend yield tem um único pagamento em fevereiro deste ano, se não me engano, exatamente. Antes disso não tem nenhum pagamento, um pagamento absolutamente inexpressivo. Para quem gosta de Facebook, até o momento não temos nenhuma regularidade, nenhum dividendo crescente. E o único valor aí muito comprimido. Endividamento, também como as demais empresas de tecnologia, né? A gente vê que ela é caixa líquida, dívida bruta 18 bilhões e disponibilidade 58 bilhões, então ela é caixa líquido. Tem uma margem líquida excelente, 32%. Tem o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, excelente também. E um crescimento de lucros aí um pouco abaixo do que a gente espera para uma empresa de tecnologia, né? Entre as 4 fabulosas, né? De 12%. Não é ruim, mas é bem menos esticado do que as demais.
A gente vê aqui que o crescimento dos lucros, né, melhor a gente ver na DRE, que ele cresce bem. 2022 tem uma queda forte que coincide com essa queda aqui na cotação, né? A cotação no longo prazo ela acompanha o lucro e não é diferente com o Facebook. Tem a queda no lucro e tem a queda na cotação em 2022. Mas no geral ela é progressiva, a gente gosta disso. E essa foi a nossa análise dos múltiplos de Facebook. O que você achou, André? Arthur, achei bastante interessante. Agora, eu olhei aqui ali no final de 2022, a gente vê uma queda expressiva, né? A que você atribui essa queda? André, a gente vê que no final de 2022 tem uma queda muito forte da cotação, né? Inclusive, quem comprou ali hoje multiplicou por 5 o seu capital, né? A gente fala que quem comprou lá atrás multiplicou por 2,6 vezes, mas quem comprou após essa queda, num período menor, multiplicou muito capital. O que aconteceu? Pela primeira vez, o Facebook não teve crescimento na sua base de usuários ativos, que chamam de MAUs. Isso preocupou o investidor, né? Isso se deve também ao aumento da concorrência, principalmente para os jovens, né? Então, muitos jovens migraram para o TikTok, e daí aquela questão que a gente pensa assim, o usuário do Facebook está envelhecendo. O usuário mais novo está no Instagram e o usuário mais novo ainda, uma parte significativa está no TikTok ou no Quai, enfim, nas outras plataformas. A Apple fez uma mudança de política de privacidade que prejudicou o Facebook para capitalizar em cima da sua publicidade. Teve também a preocupação, né, que você citou ali nas ameaças, né, com a desinformação, com o discurso de ódio, com as fake news. Foi quando o Facebook também começou a investir no metaverso, e foi um valor muito significativo. Então, houve uma preocupação muito grande se o Facebook estaria se perdendo procurando uma outra área de atuação, né? A gente vê que o Facebook ele é muito centrado, a gente vai ver logo mais, na publicidade. Assim, o principal canal do Facebook é a publicidade nas suas plataformas. E essa busca no metaverso é uma forma que o Mark e sua equipe achou de expandir um pouco as receitas, mas evidentemente apresenta um risco, né? Você estava falando disso, a gente trouxe aqui as receitas da Meta, né? Por exemplo, a receita total no ano de 2023 foi de 52,9 bilhões. Receitas totais, tá? Exato, beirando 53 bilhões, né? A gente vê aqui no gráfico que a gente pegou lá no RI da Meta, os últimos trimestres, né? A gente vê que é um crescimento do último trimestre de 23 para 24, há uma queda na receita líquida, mas de forma geral ela vem crescendo. E aquilo que eu estava falando, né? O Facebook, se você pegar aqui, por exemplo, o último trimestre, né? O primeiro trimestre de 2024, das receitas que a gente tem família de apps. O que é isso? É o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, todos os programas de redes sociais da Meta. Foi responsável por 36,015, deve ser bilhões de faturamento, né? A parte de realidade aumentada, realidade virtual, por apenas 440. Então, a Facebook, hoje, ela tem sua receita muito centrada na publicidade nas suas plataformas. Daí, agora, comparando, por exemplo, com o primeiro trimestre de 23, né? A gente vê que tem um crescimento significativo, né? O total vai de 28 para 36. Como dito lá em cima nas receitas, né? O lucro também cai do quarto trimestre de 23 para o primeiro de 24. A gente gosta sempre de comparar o mesmo trimestre do ano anterior, que a gente acha que dá um efeito melhor, até porque existe a sazonalidade dos negócios. Então, vou falar, por exemplo, do comércio. Não dá para comparar o primeiro trimestre com o último do ano, onde tem Natal. Então, a gente, quando compara o mesmo trimestre de anos diferentes, a gente retira essa sazonalidade. Bom, diante disso tudo, como é que ficou a nota da Meta? A Meta levou um 7, André. Ela peca em praticamente não pagar dividendos, tem um único pagamento de valor absolutamente expressivo. Ela é uma empresa esticada no seu valuation, mas quando a gente compara com as outras que a gente fez, né, das 4 fabulosas, a gente vê até que ela está relativamente barata. Bom, vamos passar para uma outra coisa aí que a gente trouxe, é a nossa carteira de ações que está fazendo 1 mês de vida. Vamos analisar como é que ela se comportou neste mês. É verdade, André. A Mr. Stock está muito feliz. Você consegue pôr na tela aí para a gente? Vou pôr aqui para a gente, olha lá. Tá lá.
Perfeito. Então, né, Mr. Stock comprou 2 ações, um pouquinho mais de NVIDIA, se não me engano, a gente comprou 35%, né, dos primeiros $1.000 que ele recebeu. Então, a gente fez a compra no dia 24 de abril a 797,55. Após isso, houve a divulgação do balanço da NVIDIA, que foi absolutamente fabuloso. A gente vai colocar até a notícia no começo do próximo vídeo. Teve um crescimento absolutamente fantástico de 40%. Na verdade, ele já estava feliz com o crescimento da Torm, de quase 15%, 14,5% em um mês, é um crescimento muito bom, né? Mas a NVIDIA realmente surpreendeu demais e tem um rendimento aqui que, se fosse para o ano, seria maravilhoso. 40%. Hoje, enquanto a gente grava, NVIDIA sobe 5,5% e a carteira sobe 3,5%. Tem um pouquinho no BIL. O BIL, como eu falei, né, ele praticamente não tem variação, ele paga uma espécie de dividendo, não é exatamente dividendo, porque é uma ação, um provento, né? Então, aqui o provento pago pelo BIL. Mas é isso, o valor dele é mais ou menos constante e ele paga o provento. O Mr. Stock recebeu no começo do mês aí mais $1.000. Ele ainda não alocou, ele está aguardando aí o final da análise das 4 fabulosas. E após o próximo episódio, que a gente vai fazer a comparação entre as 4 fabulosas, né, André? A gente faz o aporte aí do Mr. Stock. Tá certo. Muito bem, o Stock Análise vai ficando por aqui e na semana que vem a gente vai fazer um programa especial fazendo um comparativo entre as 4 fabulosas, não é isso, Arthur? Exato, André. Semana que vem, NVIDIA, Amazon, Microsoft e Meta. A comparação entre as 4, o que a gente mais gostou nelas, o que a gente mais gostou em cada uma, o que a gente não gosta em cada uma. E não esqueça de comentar aí o que você achou desse vídeo, o que achou da análise de Meta, se tem investimento no exterior, se pretende investir no exterior. E fique à vontade para sugerir um ativo aí para a gente dar uma olhada, para dar uma analisada. É isso aí. Então, até o próximo episódio. Uma ótima semana para vocês. Até lá. Grande abraço. Grande abraço, bons investimentos.